Olá pessoal, esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos ver um método para a resolução de sistemas de equações lineares, que é o método da eliminação de Gauss-Jordan. No vídeo anterior, nós vimos que dado um sistema linear AX igual a B, nós podemos aplicar operações elementares às equações desse sistema e obter um novo sistema linear CX igual a D, que é equivalente ao sistema AX igual a B e, portanto, tem as mesmas soluções que ele, só que o sistema CX igual a D está numa forma mais simples e, portanto, é mais simples de ser resolvido. E vimos que esse processo também poderia ser feito com a matriz ampliada do sistema AX igual a B. Aplicando operações elementares às linhas dessa matriz AB, nós obtemos uma nova matriz CD, que é a matriz ampliada correspondente ao sistema CX igual a D, que é um sistema equivalente ao sistema original, ou seja, tem a mesma solução que o sistema original, porém é mais simples de ser resolvido. Então, nós podemos ver que, em vez de trabalhar com as equações do sistema, nós podemos fazer o seguinte: dado o sistema AX igual a B, nós podemos obter a sua matriz ampliada AB, aplicar operações elementares às linhas dessa matriz ampliada AB para obter uma nova matriz ampliada CD, correspondente a um sistema CX igual a D, que tem a mesma solução que o sistema original, porém é mais simples de ser resolvido. Esse procedimento é o que fundamenta o método que nós vamos ver nesse vídeo. Para que o sistema CX igual a D esteja na forma mais simples de ser resolvido, a matriz CD precisa estar num formato específico ao qual nós chamamos de forma escalonada reduzida. Uma matriz está na forma escalonada reduzida quando ela satisfaz a essas quatro condições A, B, C e D descritas aqui. Então, para a matriz estar na forma escalonada reduzida, o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula dessa matriz precisa ser igual a 1, e esse elemento é chamado de pivô. Se alguma coluna contém um pivô, então todos os demais elementos desta coluna vão ser nulos. O pivô de cada linha não nula ocorre sempre à direita do pivô da linha anterior. E se a matriz tiver linhas nulas, elas ocorrem abaixo de todas as linhas não nulas. Dada uma matriz A qualquer, aplicando operações elementares às linhas da matriz A, nós podemos obter uma matriz equivalente por linhas a A que esteja na forma escalonada reduzida. E além disso, toda a matriz A é equivalente por linhas a uma única matriz escalonada reduzida. O método da eliminação de Gauss-Jordan que nós estudaremos hoje, ele consiste no seguinte: dado um sistema AX igual a B, nós obtemos a matriz ampliada AB deste sistema, aplicamos operações elementares às linhas dessa matriz para obter a matriz equivalente por linhas que está na forma escalonada reduzida, que é a matriz ampliada do sistema CX igual a D, que é um sistema equivalente ao sistema original, porém está na forma mais simples de ser resolvido. Vamos ver aqui um exemplo, que é o mesmo exemplo que foi resolvido no vídeo anterior, mas agora nós vamos entender o que motivou a escolha daquelas operações elementares que foram feitas lá. Porque aquelas operações elementares foram escolhidas de modo que nós obtivéssemos uma matriz ampliada ao final que estivesse na forma escalonada reduzida. Então, dado esse sistema de duas equações e duas incógnitas, onde a primeira equação é 2x mais y igual a 5 e a segunda equação é x menos 3y igual a 6, nós podemos escrever aqui a matriz ampliada correspondente a ele, que tem na primeira linha os elementos 2, 1 e 5, que são o coeficiente de x, o coeficiente de y e o termo independente da primeira equação. E na segunda linha nós temos os elementos 1, menos 3 e 6, que são o coeficiente de x, o coeficiente de y e o termo independente da segunda equação. Nós vamos aplicar operações elementares às linhas dessa matriz para deixá-la na forma escalonada reduzida. E nós vamos fazer isso por linhas. Então, vamos começar pela linha 1. A linha 1 é uma linha não nula. Então, o primeiro elemento dessa linha não nula tem que ser 1. Aqui onde nós temos o número 2, nós precisamos ter o número 1. Para conseguir isso, nós vamos usar alguma das operações elementares, que são troca de linhas, multiplicação de uma linha por uma constante não nula, ou soma de uma linha com outra linha previamente multiplicada por uma constante não nula. Aqui, se nós aplicarmos a troca entre as linhas 1 e 2, conseguiremos com que, no lugar do elemento 2, passemos a ter o elemento 1.
Então, vamos proceder aqui à troca entre as linhas 1 e 2 dessa matriz. Temos uma nova matriz, onde na linha 1 temos os elementos 1, menos 3 e 6, e na linha 2 temos os elementos 2, 1 e 5. Esse elemento 1, como ele é o primeiro elemento não nulo da linha 1, ele é um pivô. E, portanto, todo o restante da coluna desse elemento precisa ser igual a zero. Então, ali onde nós temos o número 2, nós precisaremos passar a ter o número 0. Para conseguir isso, nós temos que aplicar alguma das operações elementares. A primeira operação elementar, que é a troca de linhas, não vai fazer o 2 se transformar em 0. A segunda operação elementar, que é a multiplicação de uma linha por uma constante não nula, também não vai fazer o 2 se transformar em 0. Então, nós vamos usar o terceiro tipo de operação elementar, que é a soma de uma linha com outra linha previamente multiplicada por uma constante. Então, aqui nós vamos ter que alterar a linha 2, e a linha 2 vai ser substituída pela linha 2, somada com a linha 1 multiplicada por uma constante. E essa constante tem que ser igual a menos 2. Vejam que se nós fizermos menos 2 vezes o elemento que está na linha 1 e somarmos com o elemento que está na linha 2, nós teremos menos 2 multiplicado por 1, que fica menos 2, somado com 2, que vai ficar 0, que é o número que nós queremos ter ali. Sempre que nós quisermos zerar o elemento que está na coluna de um pivô, nós podemos substituir a linha desse elemento pelo seguinte. Nós tomamos aqui uma constante, sendo o oposto do número que nós queremos zerar. Então, para zerar o 2, vou usar a constante menos 2. Multiplicamos pela linha do pivô, que é aqui a linha 1, e somamos com a linha aqui do elemento que nós queremos zerar, que é a linha 2. Então, teremos uma nova matriz, onde a primeira linha permanecerá 1, menos 3 e 6. E agora, a linha 2 vai ser alterada de acordo com esta operação. Faremos menos 2 vezes a linha 1 somado com a linha 2. Então, aqui, nesse primeiro elemento, teremos menos 2, vezes o elemento que está na linha 1, que é o 1, somado com o elemento que está na linha 2, que é o 2. Teremos menos 2 vezes 1, somado com 2, que é igual a 0. No próximo elemento, teremos menos 2, multiplicado pelo elemento que está na linha 1, que é o menos 3, somado com o elemento que está na linha 2, que é o 1. Menos 2 vezes menos 3, somado com 1, fica igual a 7. E, por fim, teremos menos 2, multiplicado pelo elemento que está na linha 1, que é 6, somado com o elemento que está na linha 2, que é 5, e menos 2 vezes 6 somado com 5 é igual a menos 7. Vejam, então, que nós obtivemos aqui um pivô na linha 1 e zeramos o resto da coluna desse pivô. Agora, vamos olhar aqui para a linha 2. A linha 2 é uma linha não nula, e o primeiro elemento não nulo dessa linha tem que ser 1. Atualmente, o primeiro elemento não nulo dessa linha é 7. Nós precisamos transformar o 7 em 1, aplicando alguma das operações elementares. A primeira operação elementar, que é a troca de linhas, não vai resolver o nosso problema aqui. A segunda operação elementar, que é a multiplicação de uma linha por uma constante não nula, resolve nosso problema, porque multiplicando 7 por 1/7, nós vamos obter 1. Então, a linha 2 vai ser substituída por 1/7 multiplicado pela linha 2. Teremos uma nova matriz, onde a primeira linha permanece 1, menos 3 e 6, e na segunda linha faremos 1/7 vezes o elemento que está na linha 2 da matriz anterior. Então, aqui teremos 1/7 vezes 0, que resulta em 0. Depois teremos 1/7 vezes 7, que resulta em 1. E, por fim, teremos 1/7 vezes menos 7, que resulta em menos 1. Então, vejam que nós encontramos aqui, olha, o número 1, que é o pivô da linha 2. E como esse elemento é um pivô, todo o restante da coluna dele precisa ser zerado. Então, aqui, o elemento menos 3 precisa ser transformado em 0. Para isso, nós vamos utilizar o terceiro tipo de operação elementar. A linha 1, que é a linha que precisa ser alterada, vai ser substituída por o seguinte. Para zerar o menos 3, nós usamos o oposto de menos 3 como constante, que vai ser 3. Multiplicamos pela linha do pivô, que é a linha 2, e somamos com a linha 1, que é a linha aqui que nós queremos alterar. Então, teremos uma nova matriz,
onde os elementos da linha 1 vão ser obtidos fazendo 3 vezes o elemento da linha 2, somado com o elemento da linha 1 da matriz anterior. Então, aqui nós teremos 3 multiplicado pelo elemento que está na linha 2, que é 0, somado com o elemento que está na linha 1, que é 1. 3 vezes 0 mais 1 resulta em 1. Depois nós teremos 3 vezes o elemento que está na linha 2, que é 1, somado com o elemento que está na linha 1, que é menos 3. 3 vezes 1 somado com menos 3 resulta em 0. E por fim, nós teremos 3 vezes o elemento que está na linha 2, que é menos 1, somado com o elemento que está na linha 1, que é 6. 3 vezes menos 1 somado com 6 resulta em 3. E a linha 2 não foi alterada e permanece 0, 1 e menos 1. Então, vejam que esta última matriz, ela está na forma escalonada reduzida, porque já temos um pivô na linha 1 e o resto da coluna desse pivô é 0. Na linha 2, já temos um pivô e o resto da coluna desse elemento é 0. Como não temos mais linhas aqui, para que existam pivôs nela ou para que elas sejam nulas, essa matriz já está na forma escalonada reduzida. Essa matriz é equivalente por linhas à matriz inicial. Então, essa matriz corresponde a um sistema equivalente ao sistema inicial. Essa matriz ela corresponde a um sistema linear, em que a primeira equação é 1x mais 0y igual a 3, ou simplesmente x igual a 3, e onde a segunda equação é 0x mais 1y igual a menos 1, ou simplesmente y igual a menos 1. Então, observem que esse sistema está de uma forma muito simples de ser resolvido, porque na verdade ele já está resolvido, né? Nós já encontramos aqui os valores das incógnitas. X vai ser igual a 3 e y vai ser igual a menos 1. E então nós temos aqui o conjunto solução desse sistema formado pela sequência de valores para as incógnitas, sendo x igual a 3 e y igual a menos 1. Então, nós vimos nesse vídeo o método da eliminação de Gauss-Jordan para a resolução de sistemas de equações lineares, que consiste basicamente em escrever a matriz ampliada do sistema linear, aplicar operações elementares às linhas dessa matriz para obter uma matriz na forma escalonada reduzida. A partir dessa matriz, nós obtemos um sistema equivalente ao sistema original, e encontrando a solução desse sistema, nós obtemos a solução do sistema original. No próximo vídeo, nós vamos ver o que nós podemos ter com relação à solução de um sistema linear. Nós vamos ver que nós podemos ter sistemas lineares com uma única solução, como aconteceu com esse aqui, mas nós podemos ter também sistemas lineares com infinitas soluções ou com nenhuma solução. Eu espero vocês no próximo vídeo.